Olá pessoal, tudo bem? Vini Schroeder com mais um vídeo aqui falando sobre hospitalidade. Hoje a gente vai conhecer uma técnica muito interessante para criar empatia, para fazer com que os clientes e as pessoas gostem mais de você. E essa técnica se chama Rapport. Mas antes de explicar o que significa e como utilizar essa técnica de rapport, tá? Eu preciso dar uma pequena introdução para contextualizar essa ferramenta. A primeira coisa que se precisa ter em mente é que atendimento ao cliente não é um departamento, é a empresa inteira. Se você lida com os teus garçons, né, e ensina eles a vender um produto sem antes fazer com que ele entenda a real necessidade de criar uma empatia com o teu cliente, de nada vai adiantar, porque o cliente ele não compra o teu produto, ele compra o teu colaborador, ou seja, ele precisa gostar do garçom que está atendendo ele para criar aí uma sensação de confiança, né? Gostando da pessoa, ele se sente mais confiante para comprar o teu produto. Para que o cliente tenha essa sensação de confiança, né, com o seu colaborador, o seu garçom, é aí que entra o rapport. O rapport, tá? Se escreve rapport. Ele vem do francês e significa algo como conexão. Mas a técnica de rapport, ela tem aí a capacidade de criar sensações aí de identificação, de acolhimento, de confiança no cliente. E aqui não se trata de ser maior ou menor do que o cliente, de fazer coisas, de ser bonzinho para o cliente, né, a fim de conseguir a simpatia dele. Não, nada disso. O rapport, ele simplesmente ele é utilizado para criar essa identificação e essa aceitação do colaborador, ou seja, do garçom. Vou explicar um pouco melhor como funcionam as coisas com o nosso organismo, né, com o nosso cérebro. Alguma vez você já teve a sensação de conhecer, de ser apresentado a alguma pessoa e você ter dito assim: nossa, essa pessoa, eu fui com a cara dela, gostei dela, não sei porquê, mas alguma coisa faz com que eu goste naturalmente, de graça, dessa pessoa. E também o inverso, né? Às vezes você é apresentado a alguma pessoa e você nem sabe porquê, mas você fala assim: não fui com a cara dessa pessoa. Você racionalmente não sabe porque isso acontece, mas o teu cérebro, ele rege, aliás, o teu subconsciente, né, que rege a maioria das suas tomadas de decisões, se você nem sabe, o teu subconsciente, ele sim sabe porque você gosta mais de uma pessoa e porque você gosta menos de outra pessoa. Bom, para isso a gente precisa entender um pouco de como funciona, né, a questão do nosso cérebro com relação à linguagem. 55% da informação que a gente passa para outra pessoa, ela não vem através da fala, e sim através do corpo, ou seja, 55% do que a outra pessoa percebe da tua comunicação vem através do teu corpo. Você já deve ter ouvido falar aí de um livro chamado O Corpo Fala. Eu super recomendo esse livro, dá uma olhada aí no Google, pesquisa, é super interessante, porque de fato a gente foi treinado para prestar atenção nos detalhes, né? Visualizar. A gente foi treinado aí a enxergar muitas coisas, a perceber, prestar atenção através dos olhos. E o rapport, ele vem com algumas coisas, alguns conceitos diferentes, né? E uma das primeiras técnicas, né, que o rapport se utiliza para conseguir essa empatia é você começar a escutar. Sim, parece uma coisa meio óbvia, né? Mas normalmente nós não escutamos as pessoas, nós enxergamos as pessoas. Quer ver como isso funciona na prática? Tá? Eu vou propor aqui um exercício para vocês, mas ele só vai funcionar se vocês de fato o fizerem em casa também, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria que vocês levantassem a mão, assim como eu estou fazendo, tá? E repetissem exatamente comigo no mesmo ritmo que eu vou ditando a sequência de exercícios para fazer com essa mão, tá? Lembrem-se, só vai funcionar se vocês repetirem exatamente quando eu repetir o movimento, ok? Vamos lá então? Estômago. Botou a mão no estômago, então fala estômago. E assim a gente vai evoluindo, tá?
Peito, fala peito. Pescoço, pescoço. Queixo, queixo. Boca, boca. Nariz, nariz. Orelha, orelha. Nuca, nuca. Tá vendo? Se você respondeu nuca, é porque você realmente não estava prestando atenção no que eu estava falando, estava prestando atenção no que eu estava fazendo. Isso é muito comum. De novo, o nosso cérebro é preparado para enxergar e não ouvir. Nós não somos muito treinados para ouvir o que as pessoas estão falando. Então, assim, uma das primeiras dicas de como aplicar a técnica do rapport é escutar as pessoas. E para isso você precisa estar ali presente 100%. Não pode se distrair com nada além de escutar. É um treino, você precisa treinar a sua escuta, precisa treinar aí para ouvir as pessoas. De novo, para que eu preciso prestar atenção nisso? Lembra que a gente está aqui aprendendo algumas técnicas de criar empatia com a pessoa. O fato de você escutar e prestar atenção faz com que a pessoa crie uma empatia com você. E aí você vai usar aí alguns segredinhos, tá? Um desses segredinhos é justamente prestar atenção em algumas palavras-chave que a pessoa utiliza durante a fala dela e incorporar essas mesmas palavras quando for a sua vez de falar com ela. Quer ver um exemplo? Vamos usar palavras bem diferentes para exemplificar de forma mais fácil. Se a pessoa chega e fala, nossa, que restaurante supimpa, né? Guarda essa palavra, supimpa. Você vai usá-la depois em algum momento para gerar uma identificação, para a pessoa falar, nossa, isso... Obviamente não racionalmente, tá? O inconsciente dela vai tocar um sininho lá e fala, opa, alguma coisa nessa pessoa, somos parecidos, usamos o mesmo tipo de linguagem, isso cria uma empatia. Então, quando você for apresentar, olha, temos aqui vários pratos, né? Esse risoto aqui, acho pessoalmente supimpa. Não vai usar essa palavra, porque é uma palavra muito antiquada, mas só para exemplificar. Então você fala, olha, o risoto da casa é supimpa. Aquele supimpa vai martelar direto lá no subconsciente da pessoa, ela nem vai se dar conta e ela vai acabar gostando mais de você por esse simples detalhe. Outra coisa interessante é você prestar atenção no tom de voz dela. Se ela falar mais baixo, tá? Você também tente usar um tom mais baixo. E se ela falar mais alto, obviamente você usa um tom mais alto, tá? Outra coisa é o ritmo que ela fala. Se ela fala rápido assim como eu, você também tenta acompanhar, aumenta aí o seu ritmo para fazer com que estejam no mesmo ritmo de conversação. Se ela fala mais devagar, porque tem pessoas que são assim, você tenta diminuir o ritmo também um pouco. Isso também vai criar aí uma empatia. Agora, se você conversar num tom muito rápido e a pessoa ela tem um ritmo mais lento, ela vai criar uma certa irritação com você. De novo, isso não é racional, tá? Isso é o subconsciente e isso vai falar e vai fazer com que a pessoa tenha essa impressão, não fui com a cara daquele sujeito, não gostei muito do atendimento dele, nem ele sabe explicar o porquê, mas este é um dos porquês. E essa questão da linguagem de espelhamento, né? O nome desses segredinhos aí é basicamente um espelhamento que você busca, tá? Você tenta se espelhar e tenta reproduzir a forma como a pessoa se comunica. Lembra, 55% é corporal, então a gente também precisa prestar atenção nos gestos, tá? Se a pessoa fala muito gesticulando com a mão assim, tal, tenta incorporar algum elemento também gestual, quando na hora de explicar utilize esses gestos. Isso cria uma empatia também, uma percepção, olha, ele é igual a mim, então eu me sinto mais confortável diante dele. E outra coisa também bem interessante é você conseguir colocar pequenos elogios no meio da conversa, né? Chamar pelo nome também é muito legal. Você, quando pronunciar o nome ou quando for apresentada essa pessoa, vale também
dá um sorriso verdadeiro, dá uma arqueada nos olhos, isso também é percebido como algo acolhedor, né? As pessoas, elas gostam de ser acolhidas, e quando você fala o nome da pessoa que você está atendendo, isso é muito poderoso, porque quem normalmente sabe o nome daquela pessoa são amigos, né? E parentes, familiares próximos, são pessoas próximas, e quando você utiliza o nome dessa pessoa, você inconscientemente é incluso nesse grupo exclusivo, né, que sabe o nome dessa pessoa. Então isso é muito poderoso. Outra coisa também muito legal é você tentar aí descobrir se ela é uma pessoa mais urbana, se ela é uma pessoa mais rural. Se ela for uma pessoa urbana, você vai usar termos, né, que são mais urbanos. Se a pessoa for mais rural, você vai utilizar palavras que remetam mais ao universo rural. Isso também gera uma identificação. E a melhor forma de conseguir esta empatia é você conseguir fazer com que o cliente goste de você em até no máximo 90 segundos. Estudos aí comprovam que uma pessoa leva em média 45 segundos para formar uma opinião sobre a outra pessoa. Então, você tem aí até 90 segundos para causar uma boa impressão e a pessoa criar uma empatia por você. A partir do momento que você cria uma empatia, essa pessoa compra e confia em você. Vale lembrar aqui que você, garçom, como vendedor, consultor de vendas, atendente, você tem uma vantagem, tá? Você tecnicamente está no domínio, e se não está no domínio da conversa, faça com que você tenha domínio da conversa. E como fazer para ter domínio da conversa? Faça uma pergunta. Quando você pergunta algo para alguém, você conduz a conversa. Comece fazendo uma pergunta e aí sim preste atenção nas palavras, no gesto, no tom de voz, no ritmo de voz, e aí você começa a ter o domínio, né, da situação. Lembre-se, a pessoa leva em média 45 segundos para criar aí uma opinião sobre qualquer pessoa. E se a opinião não for positiva, é muito difícil você reverter isso depois, tá? O que a gente chama de anti-rapport, tá? Quando o efeito é contrário. Isso pode acontecer quando você interpreta literalmente aqui essas técnicas, né? Você fala, então eu preciso fazer o espelhamento, ou seja, eu preciso repetir tudo o que a pessoa faz. Então acaba repetindo aleatoriamente, exageradamente, sem sentido, né? Sem sutileza, sem descrição, exatamente o que a pessoa está fazendo. Se a pessoa põe a mão no queixo, você imediatamente põe a mão no queixo. Se a pessoa coça a testa, você já coça a testa. Então aí você cria um efeito contrário, o anti-rapport. A pessoa já de cara não gosta de você, fica com uma impressão ruim. Ok? Então vamos aí treinar, pesquisar um pouquinho mais sobre essa técnica do rapport. Esse vídeo ele não, obviamente, não fala de todas as técnicas, né, de todos os segredos. Existem aí centenas de outras formas, né, de você aplicar aí a técnica do rapport, de você conseguir esse efeito, né, que a pessoa, de conexão, de identificação com a outra pessoa. Existem aí uma série de outros elementos, né, para ajudarem aí a conquistar essa questão do rapport. Para o vídeo não ficar extenso e para a gente não ficar martelando só nessa questão do rapport neste vídeo e em outros vídeos, eu resolvi dar essa pequena introdução e vocês, sei lá, procurem, existem Google, no YouTube mesmo tem vídeos muito mais profundos com várias outras técnicas, existem cursos, livros para você estudar se você gostou desse assunto. Mas eu quero finalizar esse vídeo dizendo que é uma técnica extremamente eficaz, tão eficaz que ela é conhecida como aí os segredos, né, das pessoas que têm sucesso nessa questão da persuasão. Vale a pena dar uma estudada, espero que vocês tenham gostado dessa pequena pincelada aí sobre um dos tópicos da hospitalidade, né? Porque sempre falam que hospitalidade é difícil de ensinar, de certa forma é difícil. Por quê? Porque ela é complexa, envolve uma série de coisas, mas a pessoa tendo interesse, ela acha aí
alternativas, através de pesquisas, de bastante estudo, ela consegue desenvolver essa questão da hospitalidade, sim. Então, técnica do rapport é só mais um elemento que complementa, que ajuda você a ter uma hospitalidade melhor. E se você é dono, gerente de um restaurante, vale sim a pena conhecer essas técnicas do rapport mais a fundo e aplicar no dia a dia aí para os teus colaboradores, ok? Bom, pessoal, a gente se vê semana que vem, mas antes disso eu gostaria que vocês dessem uma curtida no vídeo, né? Deixassem sua opinião, se possível também me ajudassem a divulgar esse vídeo, para que a gente continue cada vez melhorando mais e mais, né? Trazendo assuntos novos, tá bom? Bom, pessoal, a gente se vê semana que vem. Até lá! Tchau, tchau!